Sejam bem-vindos a este nosso Encontro Nacional de Professores. Eu, enquanto Presidente do Conselho Nacional da FEMPROF, coube-me em sorte presidir e orientar os trabalhos deste nosso encontro e como é normal, não é, em iniciativas da FEMPROF, vou dar a palavra aqui ao nosso secretário-geral, Mário Nogueira, que irá, enfim, como costume, situar este encontro, não é, no momento político-sindical que vivemos. Mário Nogueira, por favor. Bom, colegas, antes de mais, boa tarde aos colegas e às colegas. Dizer-vos o quê? Que a realização deste encontro, nesta altura do ano, neste momento, foi considerado por nós e é um momento muito importante porque foi talvez essa também a razão primeira pela qual nós decidimos avançar com a iniciativa. Porque é tempo de balanço, não por ser final de ano, as empresas fazem o balanço, mas sobretudo porque passou um ano do mandato da atual equipa do Ministério da Educação, passou um ano do mandato do atual Governo, portanto 25% do tempo dos 4 anos da legislatura e, portanto, é a altura de fazermos um balanço, ainda mais no momento em que começamos a perceber que algumas dificuldades começam a surgir para além daquilo que já do que tinha acontecido, em que um pouco tinham sido tomadas medidas que considerámos positivas. Mas também, não apenas para fazer o balanço do que está para trás, este encontro, em nossa opinião, essencialmente deve servir para nós definirmos prioridades para a ação sindical a desenvolver pelos professores em 2017. E já agora, porque também estamos a iniciar, ainda só temos o projeto, não iniciámos propriamente dito as negociações do regime de revisão dos concursos, portanto, ainda só temos um projeto que o Ministério considerou um ponto de partida e que, portanto, ainda não sabemos quais são as margens que tem da negociação, mas seja como for, é a altura, como diz o outro, de pequenino é que se torce a tal coisa e, portanto, nós de pequeninos, ou seja, desde o início da negociação, é que nós temos que ter uma posição clara também sobre aquilo que não aceitamos, sobre aquilo que exigimos, para que na reunião primeira que vamos ter no próximo dia 15, portanto, da manhã uma semana, nós possamos já ir também reforçados com a posição que aqui for aprovada. Mas também porque entendemos nós, e por isso propomos, é tempo de irmos ao Ministério da Educação, e é oportuno que o façamos, levar as posições que forem aqui aprovadas sobre as várias matérias que estão aqui em aprovação, nomeadamente um projeto de resolução que foi distribuído, também uma tomada de posição primeira sobre os concursos que poderão agora, durante o debate, serem ainda alterados alguns aspectos, que depois nós, quando chegarmos ao Ministério, teremos lá a versão final, e ainda uma outra moção que também nos foi entregue aqui há pouco, não temos cópias, porque também só recebemos há pouco, mas com a qual depois também os subscritores irão aqui apresentar. E entendemos nós que isto não é de enviar por correio, nem por mail, nem por fax, nem por outras pessoas que não nós, e, portanto, aquilo que nós propomos é que, no final, todos nós, nos desloquemos ao Ministério da Educação para entregarmos os documentos, para nos fazermos ouvir na rua, porque esse é um espaço que, em algum momento, a FENPROF trocará pelos corredores do poder, portanto, para nos fazermos ouvir na rua sobre aquilo que consideramos importante que seja resolvido e que seja aprovado pelo Ministério da Educação. Colegas, o ano que passou, este primeiro ano da legislatura, que se completou no dia 26, afirmamos com satisfação e até algum orgulho, porque nós devemos ter orgulho naquilo que conseguimos, foi marcado por resultados muito positivos, que resultaram de uma luta que a nossa Federação nunca abandonou, mesmo quando, como no tempo que nós estamos hoje a viver, a mobilização se tornou menos fácil e quando outros, que nós sabemos também quem são, se foram entendendo com o Governo, por exemplo, no dia em que contestávamos a PAC na Assembleia da República para assinarem um acordo
a salvar e a manter viva a PAC, como outros que, quando contestámos o exame PET Cambridge, inclusivamente na Polícia Judiciária, no Ministério Público, por desconfiarmos que por trás daquilo houvesse interesses menos claros, bom, esses foram sempre dando gás e apoio à realização desse exame, quando outros, os mesmos, se calaram perante os cortes salariais, perante os congelamentos das carreiras e perante muitas das outras malfeitorias que foram fazendo. Eu lembro-me destes outros, uma semana antes daquela confusão toda de concursos que culminou com o Sr. Ministro da Educação, Nuno Crato, na Assembleia da República, a pedir desculpa aos portugueses. Na semana antes estavam eles sentados ao lado do Sr. Ministro em conferência de imprensa, dizendo: nunca o ano começou tão bem, nunca as colocações foram tão perfeitas. Portanto, são esses também que, não tendo, quando era suposto que era preciso fazer, lutado, no entanto, a FENPROF, a Frente Comum, CGTP, enfim, as organizações e os âmbitos e as instâncias em que participamos, nunca desistimos, mesmo quando tivemos quase que puxar a ferros os professores para participar nas iniciativas. Mas porque é bom lembrarmos, dizer que no ano que passou, em apenas um ano, acabou a PAC, acabaram as BCEs, acabou o PET Cambridge, acabaram os exames aos meninos do 4º e 6º ano, acabaram os vocacionais aos 12 anos, foram cortadas verbas a colégios privados que, criticando o papel do Estado na educação, se foram e continuam, em muitos casos, a alimentar das verbas do Estado. Foi aprovada a gratuitidade dos manuais escolares em todo o primeiro ciclo. Foi aprovada a medida que garante que nenhum aluno, e faz parte deste Orçamento de Estado, por razões alheias à sua vontade, nomeadamente de ordem financeira, deixará de acompanhar os colegas em visitas de estudo. Acabou a requalificação em que já tinha caído mais de 100 de docentes, tanto da educação como da segurança social. Colegas que estavam com cortes salariais superiores a metade do seu salário. Acabaram os cortes salariais. Foi reduzida, e acabará este ano, a sobretaxa de IRS. Foram repostos os feriados, que ainda há dias demos por ela, e amanhã novamente. E poderia acrescentar mais algumas medidas que são positivas, mas que não foram oferta, dádiva, não caíram do céu nem deste Governo porque se lembrou. São medidas que correspondem a muitas das reivindicações e das lutas que a FENPROF, sozinha, ou no âmbito da administração pública, ou em conjunto com os demais trabalhadores, conseguiram que este Governo, percebendo que estes eram motivos da luta dos trabalhadores e dos professores, que este Governo tivesse iniciado, e também a maioria em que ele se suportou na Assembleia da República, tivesse iniciado esta legislatura tomando estas e não outras medidas. É nossa opinião que o alcançado é suficiente? Evidentemente que não. Mas, por outro lado, se nós valorizamos o que conseguimos, isto dá-nos também, e deve dar, alento e força e entusiasmo para percebermos que vale a pena lutar e para termos força para continuarmos a lutar. E os objetivos, porque temos de continuar a lutar, são de enorme importância, porque é muito importante, e a FENPROF sempre o disse, aliás, teve-o como lema de um dos seus congressos, dar valor aos professores, e é muito importante defender a escola pública de qualidade. Em relação a estes dois aspectos, percebendo que o Orçamento de Estado para 2017, aprovado há dias, nada tem a ver com o Orçamento do Estado que teríamos se continuássemos a ter uma maioria do PSD e do CDS, seria um orçamento para a privatização, seria um orçamento para a municipalização, para a desvalorização da escola pública, para a elitização do acesso ao conhecimento, e seria um orçamento do Estado que preveria uma ainda maior redução do número de professores nas escolas, fosse pelo despedimento de contratados, fosse pela requalificação dos professores dos quadros. Contudo, não sendo esse orçamento, é um orçamento que não dá resposta à urgente necessidade de valorização dos professores e de investimento na escola pública. Não dá resposta ao orçamento e terá de as dar, se não dá o orçamento, o Governo ou outras instâncias de poder terão que dar respostas porque nós estamos cá para as exigir.
Quanto à escola pública, reconhecendo que deixou de estar em perigo a escola pública por opção ideológica, acontece que defender a escola pública não pode limitar-se a intenções, por melhores que as intenções sejam, porque, como sabemos, o inferno está cheio de gente bem intencionada e, portanto, boas intenções está o dito cheio. São precisas mesmo medidas, e medidas como a redução do número de alunos por turma, um compromisso de sempre desde o início e que parece que cada vez vai sendo adiado. É preciso a desagregação dessa aberração pedagógica que são os mega-agrupamentos. É preciso que sejam aprovados currículos que, de uma vez por todas, acabem com as disciplinas e as vias nobres, as disciplinas e as vias pobres. É preciso uma verdadeira descentralização que acabe de vez com o processo de municipalização lançado pelo governo anterior. Como dizemos aí, e acho que facilmente se compreende no texto que apresentámos, conseguiu-se travar a municipalização. Mas travar significa que não avançou mais, quer dizer que estava num ponto e nesse ponto está parado. Mas é preciso reverter e acabar com estas experiências que nós continuamos a ter e que efetivamente não são o caminho de descentralização do sistema educativo. É preciso colocar recursos nas escolas que garantam uma verdadeira inclusão, pois sem recursos podem até vir os americanos tentar convencer-nos, sem recurso a inclusão é uma mentira. E é uma mentira e não passa a inclusão de uma manta sob a qual se escondem as manchas bem feias de segregação e de exclusão. Dizia há dias um senhor, numa iniciativa que houve aqui perto de Lisboa, senhor estrangeiro, e os senhores estrangeiros são sempre pessoas que sabem o que falam, que estava muito aborrecido porque havia uns sindicatos lá no país dele que tinham dito que não só aceitavam inclusão se houvesse recursos para que a inclusão tivesse lugar. Fizeram bem esses sindicatos, porque, na verdade, quando se tenta avançar com medidas ditas de inclusão, sem criar meios nem condições para que elas resultem, a escola é sempre mais uma escola de segregação e exclusão do que de inclusão. Porque é uma inclusão de faz de contas que a todos vai fazer parecer que, afinal, se a inclusão é isso, não queremos. Aliás, era por isso, e precisamente porque havia muito este conceito da inclusão, da escola inclusiva, mas na verdade a escola era aquilo que nós tínhamos, que é possível muitas vezes que haja pais que digam: eu queria que o meu filho pudesse estar num contexto de inclusão, mas se inclusão é isto, eu prefiro que ele volte para a instituição. E que há professores que digam: pois eu gostava de ter aqui os alunos com outras dificuldades, porque inclusão é isso, mas se é para ser assim, tirem-nos da frente que eu preciso trabalhar na turma. E que o Paulo Portas diga: bom, se inclusão é isto, a escola inclusiva é a escola do facilitismo e, portanto, essa não queremos. E a escola inclusiva é a escola da exigência, em que todos aprendem, mas em que todos também constroem competências para poderem ser cidadãos de corpo inteiro numa sociedade que no futuro tem que ser inclusiva. E, portanto, não nos venha este Ministro vender medidas de inclusão com aquele relatório que diz que é de progresso, mas que em muitos aspectos é de retrocesso relativamente à revisão do 3, ou com esta história de agora os meninos estão 60% nas turmas e aí isto é que é a inclusão. Que, colegas, ainda ontem visitávamos escolas em Braga e aquilo que diziam os colegas nas escolas com unidades era: não pusemos lá nenhum porque os meios não existem e, portanto, a inclusão também não. E exigir a escola inclusiva é uma obrigação de todos nós e, portanto, de haver recursos para isto. Mas medida das medidas, e a mais urgente, em nossa opinião, para a escola pública e para o futuro da escola pública é devolver às escolas aquilo que em 2008 a Lourdes Rodrigues eliminou de vez, que é a gestão democrática das escolas. Uma gestão democrática que não é apenas acabar com os diretores, é substituir esses órgãos unipessoais por órgãos colegiais, por órgãos também nas escolas que não sejam meras câmaras de eco dele, que o Conselho Pedagógico não seja... Há dias aquele senhor, que é presidente da associação, desse nosso colega, dos diretores, dizia: nós até achamos mal aquela coisa de termos que dizer 3 nomes para depois escolherem um para o pedagógico. Nós até queremos é lá dizer qual lá fica para ser a nossa equipa. Não.
aquilo que a FENPROF diz e aquilo que a FENPROF entende é que o diretor não só não tem nada que indicar ninguém para o Conselho Pedagógico, como não pode continuar a ser ele o presidente do Conselho Pedagógico, e é preciso separar poderes, separar aquilo que dentro da escola são, de facto, instâncias diversas. E é isso que nós iremos defender. Colegas, a escola pública, porém, nunca se afirmará adequadamente se não contar com profissionais valorizados, dignificados e respeitados. Podemos dizer, sem mentir, e isto é verdade, que até recorrendo à escravatura se fizeram extraordinárias obras de arte. Repare-se, dissemos isso ao Ministro no dia 25, foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, e é uma obra-prima, como todos nós sabemos. Só que daí para cá deram-se tremendos progressos civilizacionais. Acabou a escravatura também, não é? Manteve-se muito tempo em alguns sítios, e aos trabalhadores foram reconhecidos direitos que a democracia, de facto, reconheceu como tal e que, no caso português, a Constituição da República consagrou. Os professores são o alimento principal de uma escola de qualidade e os professores portugueses são dos melhores que existem no mundo, o que também não será alheio ao facto de serem dos mais qualificados que existem. E poder-se-á dizer, lá está o gajo a dizer aquela coisa, os professores portugueses são os melhores do mundo, isso até é um bocado de parolo, já é de outro tempo. Não, não é, é assim. Ontem, por exemplo, se alguém tivesse dúvidas, foi divulgado o relatório que acompanha o PISA, e os resultados ontem divulgados, e que os nossos alunos dão um grande salto, esclarece, ao referir que os professores tiveram um papel fundamental nos bons resultados dos alunos, isso aconteceu essencialmente em Portugal. E diz mais, pelo estudo lá que eles fazem. Os professores portugueses são de todos os primeiros na capacidade que têm, os primeiros do âmbito da OCDE, de adaptar o seu trabalho às necessidades dos seus alunos, aos seus ritmos de aprendizagem e às suas dificuldades específicas. E não nos surpreende esta conclusão. Aliás, tem sido referido em múltiplos estudos sobre formação de professores que, efetivamente, neste momento, o corpo docente português é, efetivamente, e não é preciso ir longe, basta atravessar a fronteira, o mais bem qualificado de todos os países da OCDE, ou dos mais bem, vamos, não necessariamente o mais bem, de todos os países no âmbito da OCDE. Não nos surpreende esta conclusão deste relatório. E não nos surpreende porque os professores portugueses não regateiam o esforço que fazem nas escolas. Porque os professores portugueses não deixam de honrar o seu compromisso ético para com os alunos. Porque os professores portugueses cumprem zelosamente os seus deveres profissionais, como ainda ontem em Braga, mais uma vez, foi ótimo, ocasião de verificar junto de colegas extremamente orgulhosos do trabalho que desenvolvem com os seus alunos, ali na escola, no terreno, e o terreno, em linguagem sindical, é onde a atividade dos sindicatos da FENPROF deve ter a sua principal sede. E é por serem assim competentes e grandes profissionais que os professores portugueses têm toda a legitimidade para exigirem respeito pelos seus direitos, políticas e medidas que valorizem e melhorem as suas condições de trabalho, políticas e medidas que contrariem o enorme desgaste e o reconhecido envelhecimento da profissão. São estas as razões porque a FENPROF propõe que elejamos como prioridades para a nossa ação e para a nossa luta, à cabeça, a luta por um regime especial de aposentação para os professores. E não nos venham com conversas da Segurança Social não aguenta, porque se a Segurança Social não aguentar agora, aqueles que devem aposentar-se nunca os aguentará no futuro porque vão ser mais. Portanto, não nos venham com essa conversa. E um regime especial porquê? Bem, porquê? Porque está provado, e há estudos uns atrás dos outros, que este envelhecimento da profissão é prejudicial, não apenas para as pessoas, mas para a própria escola e para o funcionamento da escola e para os alunos, naturalmente. Não porque as pessoas não deem o seu melhor, apesar do desgaste que sentem, mas porque o seu melhor está longe de ser o melhor que já foi noutro tempo, o que é natural e é da vida, e não tem mal nenhum. Mal tem reconhecer-se, fazer-se o diagnóstico e depois dizer, mas agora continuo a ir mais um tempo, não é? Em segundo lugar, que não é uma prioridade, até do ponto de vista negocial é em primeiro, que é o que está agora em cima da mesa, a luta por um regime de vinculação
que combata efetivamente a precariedade no setor, ou seja, que ao fim do 3º ano de serviço os professores ingressem nos quadros e na carreira e no escalão correspondente ao seu tempo de serviço. Aquilo que o Ministério da Educação nos entregou não foi um projeto para vincular ninguém, foi um insulto à precariedade, um insulto àqueles que há tantos anos trabalham em contratos a termo. Como é que alguém pode apresentar um projeto que prevê que para vincular tem que se ter 20 anos de serviço e mesmo assim sempre profissionalizados e mesmo assim com 5 contratos nos 6 anos? Ou seja, como é que havendo neste país 23.355 professores com 3 ou mais anos de serviço e contrato a termo, o Ministério apresenta uma proposta que prevê vincular 57 pessoas. Isto é não ter vergonha na cara. Isto é gozar com as pessoas. Isto é dizer que quem tem 19 ou 18 anos é alguém que já não é precário, porque o Governo disse tão empenhado em dar combate à precariedade, vai até ter um programa e, pelos vistos, no caso dos professores, é este o programa. Também, terceiro, a luta por horários de trabalho em que, de uma vez por todas, fique devidamente claro o que é letivo do que não é letivo. Nós nunca tivemos o problema das 40 horas ou das 35, eles não precisaram. Até disseram que as 40 ia para a nossa componente individual, até podiam ser 50 ou 70 e punham-nas lá todas, porque se calhar são essas que muitas vezes os professores precisam para poder dar resposta a todo o trabalho que lhes é exigido. Porque eles julgaram foi na nossa componente de estabelecimento eletivo, ou seja, o que eles fizeram foi colocar na componente de estabelecimento atividades que são e devem estar assinaladas como letivas e, portanto, dar lugar a uma redução das horas de titularidade de turma. E relativamente à componente de estabelecimento, ela tem que ser, não mais letivo em cima de letivo, mas aquilo que é exclusivamente trabalho de estabelecimento e que não são as tarefas burocráticas com que enchem e preenchem os professores de trabalho. E depois há uma outra coisa, e que nós já apresentámos ao Ministério da Educação e iremos reiterar em todas as reuniões, é que as reduções de componente letiva, que têm características diferentes nos setores da monodocência e nos outros, mas que são reduções de componente letiva, o tal artigo 79, elas foram criadas, ainda diz lá no preâmbulo original do artigo, para dar resposta à situação de desgaste físico e psicológico que os professores sentem com o passar do tempo, portanto com a antiguidade. Ora bem, se é dar resposta a esse desgaste, significa que aquilo que o professor faz, significa que aquilo que é a preparação da sua atividade, aquilo que é a correção do trabalho dos miúdos, aquilo que é o trabalho individual, e que antes se fazia de uma penada, agora demora mais tempo, porque nós estamos, enfim, mais desgastados e, portanto, não fazemos com a mesma rapidez. Ora bem, isto quer dizer que, como acontecia até ao tempo da Lourdinhas, aquilo que deveria acontecer era que as reduções de componente letiva dos professores revertessem para a componente individual de trabalho e não para a componente de trabalho de estabelecimento. Mas foi o que se fez. Conclusão. À medida que as pessoas vão estando mais velhas e, portanto, vão tendo reduções, coisa que ultimamente nem acontece, mas que foram tendo reduções, os professores, em vez de se aliviarem da carga de horário de trabalho na escola, passaram a ter, foi ainda mais horas, muitas vezes em atividades piores do que dar as suas aulas. No primeiro ciclo agora, com essa cena dos 50 anos, em que o professor fica sem turma e, portanto, vai ter que andar a fazer substituições nas turmas dos outros num agrupamento inteiro, então mais vale ter a turma. Então, no segundo e terceiro ciclo secundário, se aquilo que a pessoa vai ter são atividades que ainda sobrecarregam mais a atividade do professor naquelas horas e que, portanto, a pessoa, em vez de ficar cansada ao fim da semana, fica estourada, bom, então, não digo mais valia acabar com isso, porque eles podem ouvir e acabam. Mas, na verdade, tem que se perceber é que aquelas horas têm que ser horas de componente individual. Não se pode continuar a dizer os professores estão desgastados, estão envelhecidos, tem que se fazer qualquer coisa. E nós nem vemos outras coisas. As coisas que vemos é, nos casos, para o desgaste, é que as reduções de componente letiva possam ter, efetivamente, a sua reversão a essas horas para a componente individual. Segundo, é que a componente letiva e não letiva sejam devidamente explicitadas. Terceiro, é que haja um regime de aposentação especial.
Diz assim, e se voltar aos 36 anos vocês são malucos, isso nem pensar. Mas nós podemos discutir muitas soluções para um regime especial de aposentação. Podemos discutir muitas. Nós podemos, por exemplo, discutir uma coisa do género. Há muitos colegas que dizem, eu se me deixar ir embora aos 60 anos, nem me importa continuar a descontar para a Segurança Social. Eu, de toda a maneira, vou ter que descontar e vou ter que estar na escola, não é? Mas, os colegas, ainda ontem falávamos disso, nas escolas onde andávamos, lá em Braga, muitos dizem-nos uma coisa que é diferente e que é a seguinte. Bom, mas para a aposentação, por exemplo, porque é que a aposentação antecipada não tem uma proporção naquilo que é a penalização na idade, como tem, por exemplo, no tempo de serviço? Porque é que aquilo que é o tempo de serviço, que é a vida contributiva, que é aquilo que eu tenho que descontar, por cada ano a menos de 40, conta 2,5%, e 2,5% significa uma proporção, mas, por outro lado, quando se trata da idade, um ano em 66 é 1,5%, mas, no entanto, o que me descontam são 6%. Porque não é a mesma coisa se eu tivesse 60 anos aposentar-me com um corte de 36%, ou se eu tivesse 60 anos aposentar-me com um corte de 9%. E se eles querem que, de facto, haja um rejuvenescimento, têm que encontrar saídas que, pelo menos no imediato e transitoriamente, permitam que as pessoas, de facto, vão embora. Porque se o corte for de 40%, evidentemente que nós podemos até entrar na sala de aula de gatas, mas vamos entrar de gatas, não é? O que temos é que encontrar qualquer coisa para não aleijar os joelhos. Bom, depois também a luta em defesa das carreiras. Quarta questão, a luta em defesa das carreiras. Esta é fundamental. E há pouco eu falava ali com um colega, porque o colega dizia assim, e com razão, mas quando isto descongelar, atenção, nós descongelou, mas temos 8 aninhos e meio de serviço que nos roubaram e mais. E o que nos roubaram nos regimes transitórios de umas carreiras para as outras? É que isto não são 8,5, são 11, 12, 13 anos que a malta tem a menos. E todos percebemos que se eles dizem que descongelar as carreiras para essa Segurança Social dos professores tem um custo, sem contar com o tempo de serviço, de 2 mil milhões de euros, bom, então se nos contarem os 12 anos a cada um de nós, precisamos de um orçamento do Estado. E, portanto, nós estamos absolutamente disponíveis para discutir um faseamento na recuperação do tempo de serviço, logo que o recuperemos. Agora, pensamos que devemos hierarquizar a tomada de medidas nas carreiras. A primeira tem que ser resolver as situações de ilegalidade que existem. Os colegas que não foram para o 5º e 7º escalão porque não saíram as portarias, os colegas que entraram nos quadros e ficaram no primeiro escalão na vinculação, e tem, no outro dia ali na concentração estava lá um colega com 39 anos de serviço, no primeiro escalão, os colegas, por exemplo, das formações acrescidas. Portanto, há um conjunto de coisas que são ilegalidades, que têm que ser resolvidas e que o Sr. Ministro da Educação, o atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sabe que está a praticar ilegalidades. Nós, na reunião do dia 25, dissemos assim ao Ministro, olha, nós temos uma interpretação sobre essas matérias, que são ilegais. Os senhores têm outra, dizem exatamente o contrário, que são legais. Nós metemos ações em tribunal. Nós aceitamos o seguinte, vamos a uma entidade independente, à Procuradoria-Geral da República, com a vossa interpretação, com a interpretação da FENPROF, são vocês que pedem o pedido, e aquilo que vier, mesmo que nós discordemos, nós aceitamos. Mesmo que nós discordemos, nós tiramos as ações do tribunal, porque nós sabemos que o que eles estão a fazer é ilegal. O que é que o Sr. Ministro disse? Conseguiu ficar calado o tempo todo, sem nunca ter dito que iria resolver qualquer problema, porque ele sabe que estão a usar uma ilegalidade para impedir que as coisas sejam resolvidas. Por fim, e como disse há pouco, a luta pela gestão democrática das escolas, que em janeiro próximo conhecerá um novo impulso com a campanha nacional que iremos promover. A partir de janeiro vamos colocar no terreno uma campanha nacional de debate nas escolas, a auscultação dos professores e de envolvimento das pessoas, precisamente no sentido de podermos resolver estas coisas. A luta que temos que fazer vai ser uma luta que tem que ter muita presença de rua. E por isso ela vai ter momentos como hoje, em que não somos dezenas de milhares, nem um encontro se previa que assim fosse, mas em que nós vamos ter de ir à rua, temos que dar a cara, temos que não estar apenas fechados nestas salas, o que é importante, mas ir lá fora para que nos vejam e para que se sinta essa insatisfação. E hoje somos à volta de 400, 500 professores,
mas temos ali um abaixo-assinado, com mais de 20 mil assinaturas de professores, precisamente em torno destas 5 questões que acabei de dizer: aposentação, vinculação, horários de trabalho, carreiras e gestão democrática, e que, em representação desses colegas, aquilo que temos que fazer, e é o nosso dever, é dirigirmos ao Ministério e lá na rua entregarmos esse abaixo-assinado. Até porque temos que fazer uma experiência. Temos que perceber se aquela comunicação social que repete vezes sem conta que a FENPROF desapareceu, mas que não pôs aqui os pés agora, porque presumo que não esteja aí nenhum sentado, pelo menos com câmara de televisão não vejo, microfones também não, e a tomar notas com caderno de jornalista também não, se eles estão lá. E eles podem não ter posto aqui os pés, mas vamos ver se levantar o rabinho para ir até lá, porque a questão é tão simples, é muito simples. Isto parece um certo senhor num certo país em África que um dia lá na zona que ele dominava fez batota nas eleições, perdeu as eleições como sabia que as perderia e depois protestou porque tinha havido batota nas eleições. Isto é quase a mesma coisa. E eles não aparecem, provavelmente até para poderem dizer que nós desaparecemos. Mas nós não precisamos deles porque também, sendo importante que estejam presentes, temos que ter os nossos meios de divulgação e tê-los junto dos professores. Da parte do Ministério começam a surgir os primeiros sinais preocupantes de arrogância com o Ministério. Por exemplo, na última reunião, quando nós confrontámos o Ministro com o adiamento do processo negocial dos concursos, que eram para começar em outubro e passou para 30 de novembro, a resposta do Sr. Ministro, assim empertigado, pronto, ele é jovem, empertiga-se, e portanto dizia ele assim: nós estamos aqui a negociar porque nós quisemos que a coisa acontecesse. Portanto, o senhor quis, depois no fim disse que não queria bem dizer isso, mas disse. E hoje a mesma coisa. Pedimos para receber uma delegação deste encontro, para entregar o abaixo-assinado, para entregarmos as posições que aqui forem aprovadas, e recebemos ontem a dizer que não há disponibilidade de ninguém para receber essa posição e, portanto, se nós quisermos, deixamos lá na portaria nos senhores que estão lá da Secretaria-Geral. Bom, eu acho que nós temos que dizer ao Sr. Ministro, e diluímos com certeza na próxima reunião, que atitudes destas outros tiveram e não se deram bem com a coisa. Eu lembro-me da Luz Rodrigues, do Cato e outros, e não se deram bem com a coisa. Ninguém se lembra da Margarida Mano, que ela só lá esteve 11 dias, mas dos outros nós todos nos lembramos. Como obter os resultados dificílimos e exigentes que nos propomos? Não há outra hipótese que não seja apresentar propostas e lutar por elas. E se há luta que parece aproximar-se, é a luta por um regime de concurso justo e que combata a instabilidade e a precariedade que se abatem sobre os professores. O projeto apresentado pelo Ministério da Educação é uma enorme decepção, pois diz respeito a 4 princípios fundamentais que nós temos sobre esta matéria de concursos: a necessidade de dar um combate efetivo à precariedade, de promover a estabilidade de emprego e profissional dos docentes, de promover justiça entre os candidatos e de respeitar a equidade no tratamento de situações que são semelhantes. A este propósito, colegas, a FENPROF, ao contrário de outros que nada dizem, experimentem ir ao site de outra federação, conhecida também, que acaba em e procurem o que é que eles defenderam sobre concursos. 0. Sabe o que é que eles estão a fazer? Lá na região centro. Estão a telefonar para os colégios e a dizer assim: olha, colegas, é para vos dizer que a FENPROF está a defender que vocês fiquem numa prioridade atrás dos outros, sindicalizem-se, mas nem isso lá põe no site, porque deviam. Para os colegas das escolas públicas também perceberem qual é a posição deles, porque eles têm direito a ter essa posição. Até têm direito, se a proporem ao Ministério, que coloque os professores das escolas públicas todos na 50ª prioridade. Mas têm que o dizer, têm que o escrever, mas não o fazem. Andaram ao telefonema, como quem diz, sindicalizem-se, gente que vendeu estes professores aos patrões de uma forma absolutamente miserável. Mas pronto. E, portanto, nós assumimos com clareza as nossas posições, quer fazendo antes do dia 30 com o documento que divulgamos, quer no parecer que entregaremos, e em todas as posições que assumirmos no Ministério, elas serão públicas
Aliás, divulgaremos as atas que forem assinadas no final, desafiando que todos o façam, serão públicos e, portanto, o conhecimento de todos os professores, porque é assim que nós trabalhamos. Por sermos assim claros, porque é assim que nós achamos que devemos ser, são alguns os mails que temos recebido de colegas defendendo esta ou aquela posição muito específica e que gostariam de ver assumida pela FENPROF. Nós reconhecemos legitimidade a cada colega para, nesta matéria, defender a solução que lhe é mais favorável. Isso é legítimo e nós respeitamos que os professores o façam. Mas há uma coisa de que a FENPROF não abdicará, seja neste ou em qualquer outro processo negocial. É que o que nos fará mover neste processo serão sempre os princípios e nunca os interesses. Porque esta é a forma da FENPROF estar na negociação, na vida e junto dos professores. Dizer que para assumirmos a luta que será necessária, caso se revele necessária, vamos ver como é que o processo negocial se desenvolve, porque ele ainda não se iniciou verdadeiramente. Recebemos um documento do Ministério e que, logo ali, sem o ler, ouvindo, só assim passando nas folhas na reunião, dissemos logo algumas coisas que éramos contra. Alguns colegas têm dito, vocês deviam ter sido mais claras no comunicado, a dizer que eram contra aquela coisa dos 730 dias, que agora eles exigem, mas não ficou lá por uma razão muito simples, é que essa foi das poucas coisas que na negociação ficámos com a ideia, não posso ter a certeza que isso nunca se tem, de que essa seria alterada. E, portanto, como às vezes nós sabemos, basta que defendamos uma coisa para o outro lado dizer, mas agora esta não fica. E, portanto, nós não a pusemos, obviamente teremos que a colocar depois no parecer. Mas, dizia eu, nós vamos ter que levar por diante para que os colegas acompanhem isto, porque parece que não, mas isto não é muito tempo. Temos reunião dia 15, temos reunião dia 22, e depois temos uma reunião em 6 de janeiro, em princípio a última do processo regular. Poderemos depois, se a coisa correr mal, ao 5º dia útil após o dia 6, pedir a negociação suplementar, que depois já há de ser marcada ali. Portanto, no mês de janeiro, eu diria que temos 15 dias para fechar o processo, até porque agora em dezembro, as pessoas, e bem, estamos de férias. Mas, para que os colegas, logo no início de janeiro, possam perceber o que é que aconteceu nas 2 reuniões anteriores, iremos divulgar, mas as pessoas nem sempre vão ao site, e saber o que é que tem que se fazer, nós vamos todos ter que levar por diante um grande trabalho nacional de esclarecimento e de debate com os colegas a desenvolver nas escolas. Nas escolas. Temos que fazer os papéis, temos que mandar os mails, temos que pôr no site, temos que fazer isso. Mas temos que ir lá às escolas. Não dá para fazer reuniões formais, não dá, mas dá para ir lá ao intervalo e dizer, colegas, atenção, isto assim, chamar a atenção e dá. Temos que fazer esse trabalho nas escolas. E esse trabalho não é da responsabilidade apenas de alguns dirigentes sindicais, mas de todos os dirigentes, de todos os delegados, de todos os ativistas, de todos aqueles que continuam a acreditar na força dos professores e na nossa capacidade de luta e eficácia dessa luta. Hoje, como já disse há pouco, mas estou sempre a repetir que é para a malta não se pôr a andar. Nós vamos ao Ministério da Educação em representação dos mais de 20 mil colegas que nos confiaram a assinatura. No início de janeiro, em torno do dia 6, pode ser a 5, pode ser a 6 é uma sexta, portanto a 9, pode, por ali, nós temos de promover plenários de professores em todo o país para fazermos um ponto de situação das negociações, mas igualmente, se for caso disso, e se o Ministério se mantiver preso àquelas soluções que nos apresentou, definirmos um calendário de luta. E nesse caso, nós podermos, naquela fase e naquele tempo que não vai ser muito prolongado, podermos levar por diante essa mesma luta. É uma concentração, vamos ter que fazer uma concentração, um abaixo-assinado, uma greve, uma manifestação, fazer o pino, não faço ideia, que isso vamos decidir na altura. Mas podemos e com certeza teremos de fazer alguma coisa. Em 2017, porém, a nossa ação e luta terão de ir mais longe do que os concursos. Concursos esgota-se agora. Pois das prioridades que definimos para a ação reivindicativa, só uma, a vinculação, é que passa pelo processo de revisão dos concursos. Aposentação, carreiras, horários de trabalho e gestão democrática
são desafios de outros campeonatos que nós vamos ter de disputar com espírito ganhador. Temos de garantir, e isso depende muito de nós, que 2017 seja de facto o ano de dar mesmo valor aos professores e às escolas, mas para que isso aconteça não bastam palavras bonitas e sorrisos rasgados, visitas às escolas. O Sr. Ministro diz-nos, todas as semanas vou a 2 escolas, disse-nos na reunião. E nós, muito bem, faz bem. Então, e diga lá uma coisa, e os professores não é como vocês dizem, até nos agradecem o que fizemos. Eu disse, pois, alguns é natural. Também quer dizer que alguns diretores, no dia em que o senhor lá vai, já não convocam alguns professores, que é para não dar chatice. Mas pronto, seja como for, os professores são pessoas cordatas, são pessoas educadas, são pessoas que são incapazes, até são mais capazes de mandar vir connosco quando vamos lá à escola do que o Sr. Ministro, se calhar, não é? Mas ele ficou um bocado aborrecido, porque foi por cordialidade então que os senhores dizem que os professores até me agradecem. Não é por cordialidade, é porque os professores são assim, a não ser excepcionalmente, como no tempo da doutora Luz Rodrigues, também lhe dissemos, em que se vestiam de preto, punham-se em pé e vinham embora quando ela começava a falar, mas isso também são os tempos excepcionais. Portanto, é preciso que o Sr. Ministro vá mais do que ir às escolas. Diga o que é isso que às vezes tem dito, que está a valorizar os professores. E eles deu-nos logo um exemplo. Querem saber uma coisa de valorizar os professores? Olhem, colocámos os professores todos antes das aulas começarem. Mas isso não é valorização nenhuma, isso é o normal. Antes das aulas começarem, ter lá os professores. Segundo, os professores contratados, colocados até ao dia 15, o tempo de serviço contou-lhes com efeitos ao dia 1. Penso que já se cansou, porque no projeto de concurso já retirou isso. Da informação aos professores no âmbito do programa do sucesso educativo, pois a formação deu. O que não colocou foi os professores nas escolas, porque dos 1000 que anunciou ainda faltam lá 900. Portanto, ou seja, é preciso ir além disso. Não pode ficar por isso, por coisinhas que ainda por cima temos dificuldade em reconhecermos. Às vezes, colegas, eu sou levado a pensar sobre o que terá achado ou pensado o Ministro da Educação que seria, no atual quadro político que nós temos, a postura da FENPROF. Terá ele pensado que a FENPROF se iria calar para 4 anos pelas medidas tomadas no primeiro? Será que ele terá pensado que, devido às convergências conseguidas em alguns aspectos entre o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido dos Verdes, a FENPROF iria passar a ser simples espectadora dos acontecimentos? Se pensou isso, é porque não nos conhece. E se calhar não, porque ele estava lá por fora. Mas nem a FENPROF quebra o silêncio, porque quem nos quis silenciar nos últimos 4 anos anda a dizer que nós somos silenciosos, nem a FENPROF deixa de lutar, porque entre alguns partidos foi possível chegar a posições conjuntas, importantes sem dúvida, mas que não comprometem esta, que é a maior organização de professores em Portugal. No respeito pelas opções políticas e até partidárias de cada um, que são as mais diversas, felizmente, a FENPROF não tem nenhum pacto ou acordo com qualquer partido ou governo e compromissos só os tem com os professores. Nunca seremos, nem para este, nem para qualquer outro governo ou ministério, a FNE do Nuno Crato. Nunca seremos para este governo ou ministério aquilo que foram outros para governos anteriores. Seria bom que eles tivessem resistido à PAC, já o disse, tivessem resistido à municipalização, tivessem resistido ao mal explicado Cambridge, tivessem até resistido e contestado a eliminação da gestão democrática. Isto às vezes é curioso para vermos uma coisa, que às vezes há colegas que nos dizem: até ia malta agora e tal, ele ter com eles e reconstituir a plataforma sindical. Podemos lá ir, mas eu quero vos dizer que me custa muito àqueles que nos últimos 4 anos nós propusemos voltar a estar juntos em defesa dos interesses dos professores, mas para quem outros valores mais altos se elevaram, nomeadamente os do Nuno Crato e do governo de então, e nunca aceitaram estar na luta connosco e, pelo contrário, em muitos momentos, traíram os interesses dos professores. E, portanto, não está mesmo nos nossos horizontes, por razões que nós percebemos, ir chamá-los. E, sobretudo, porque sabemos, e que já agora que também fique claro,
que nos últimos tempos, mesmo da plataforma sindical, no tempo da Luz Rodrigues, e a importância que ela teve, não o ponho em causa, houve um objetivo que os colegas nunca viram aparecer nos cartazes, nem nas resoluções, nem nas moções, nem em lado nenhum, porque se ele lá estivesse, a plataforma acabava, que era o combate à gestão não democrática das escolas, porque eles são favoráveis a esta gestão e sempre inviabilizaram, porque uma plataforma tem que ser em torno de um consenso, claro, não se pode lá pôr umas coisas que uns querem, outros não, e portanto a gestão democrática não faz parte da agenda sindical dessa organização. Com a FENPROF, os professores sabem com quem contam e com o que contam. Sabem que saúdaremos, estaremos de acordo com o que for positivo, mas lutaremos contra aquilo que entendermos ser negativo. Não sabemos estar de outra forma e não nos poupamos esforços quando em causa estiverem, e sempre que estiverem, as causas dos professores e da escola pública. Concluo dizendo que os professores portugueses nunca viraram a cara à luta quando perceberam que era chegado o momento de lutar. Pois bem, o momento está aí, pois são sempre oportunos os momentos em que a palavra de ordem passa por defender uma escola pública de qualidade, democrática, para todos, inclusiva e gratuita, pois essa escola é fator incontornável de igualdade de oportunidades. E também por defender a valorização, dignificação e respeito pelos direitos dos professores e educadores, a luta torna-se indispensável, porque são esses professores e educadores que ajudam a construir essa escola democrática, sendo eles, nesse contexto, os principais artesãos do futuro das sociedades democráticas. Vivam os professores, todos nós, e viva a luta que temos que levar por diante.